Esse vídeo é para você que se sente perdida, se sente angustiada, se encontra talvez deprimida, ansiosa e que não está conseguindo achar um caminho, uma saída para tanta dor, para tanta ansiedade. E então esse vídeo é para você. Eu, antes de começar a gravar esse vídeo, eu decidi fazer de uma maneira diferente. Eu decidi fazer uma oração para que ele pudesse conectar pessoas que estivesse passando por esse momento, que estivesse passando por essa batalha espiritual e que sozinho não conseguiu manipular essa energia, não conseguiu uma resposta. E eu tô aqui para poder te ajudar, porque eu senti muito no meu coração de gravar esse vídeo dessa forma. Aqui, tô com a minha palavra aqui comigo, para que ela possa nos guiar, para que ela possa falar comigo e com você. Eu já li, eu já reli, eu já refleti sobre. Deus já falou comigo mediante essa palavra que está aqui. Eu já fiz o meu rascunho. Eu já coloquei tudo no papel aqui, o que Deus falou para mim. Eu refleti muito, gente, sobre isso. E eu gostaria muito de dividir com você. E a gente vai, para a gente começar a falar sobre essa angústia, essa ansiedade, essa depressão, e ao mesmo tempo, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa que tem muito amor no coração, a sua essência, ela é alegre, ela é feliz, ela é amor, mas dependendo do cenário, dependendo da situação que está te acontecendo agora, você está entristecida e você não achou saída para esse problema. E a primeira pergunta ela é uma pergunta mais uma afirmação, né? É uma afirmativa, porque quando quando eu falo você, é porque somos nós, todas nós juntos, nós estamos interligados um com o outro. E se você parou aqui nessa mensagem, não foi por acaso. Eu não acredito em acaso, eu acredito que Deus conectou você comigo aqui nesse vídeo e Ele quer falar com você assim como Ele falou no meu coração. Talvez você não achou a resposta sozinho, eu não estava encontrando a minha resposta sozinho, até que eu me deleitei aqui na Bíblia e eu entendi que as palavras começaram a falar comigo, que o Espírito de Deus começou a falar comigo e eu encontrei a resposta. Não que eu seja melhor que você ou você melhor que eu, só que neste momento eu consegui decifrar aquele sentimento que eu estava sentindo e eu posso muito bem, não eu, Geisa, mas eu posso estar sendo usada por Deus, assim como Ele coloca os seus anjos e os improváveis, não me colocando como anjo aqui, mas me colocando como um improvável que possa trazer, que venho te trazer, com toda certeza, um bálsamo e uma resposta para o seu problema, para essa tua dor, para a sua ansiedade, para a sua depressão. E o que eu vim conversar com você é que quando a gente começa a se apegar na palavra, quando a gente começa a estudar a palavra, começa a estudar a Bíblia, começa a ter retidão ali na palavra do Senhor, quando a gente conhece Cristo, gente, sem religiosidade, porque aqui no meu canal eu não falo sobre religião, eu falo sobre Cristo, eu falo sobre Jesus, eu estou falando aquilo que arde, gente, dentro de mim, no meu peito, sem religiosidade, sim sobre espiritualidade, sobre quem é Ele, né? E o que eu busco para minha vida, que faz o maior sentido, gente, que arde em mim, que eu entendi que a partir do momento que eu conheci Jesus da forma que eu conheço hoje, que eu venho conhecendo, eu não consigo voltar para trás, eu não consigo acreditar, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser, sabe, é como se você tivesse fome, como se as palavras elas te saciassem, que elas te nutrissem,
sabe? Porque é o único lugar que você vai ter resposta. Às vezes, e muitas vezes, você não vai ser entendido nem mesmo no seu ambiente familiar, nem pelas próprias pessoas que você ama e elas te amam. Isso não quer dizer que ela não te ama. Eles te amam profundamente. Mas como eles não, muitas vezes, se eles não estão sentindo, se eles não estão sendo conduzidos sobre uma busca de Deus, de Cristo, do que viemos fazer, se eles não tiverem com esse sentimento de busca que você está, eles não vão estar tão sagaz como você está neste momento, como eu estou nesse momento. E é muito natural, porque eles não enxergam aquilo que você não enxerga. Ou eles enxergam aquilo que você não, aquilo que você enxerga, mas eles não conseguem sentir aquilo, a grandiosidade que você está sentindo no teu coração. E aí a gente busca onde? A gente busca, não é nem busca, a gente começa a ter vontade, assim, e não é vontade, a gente cria dentro da gente uma mudança interna, uma necessidade de mudar o nosso comportamento, de mudar o nosso comportamento mesmo, aquilo que a gente acreditava, não que a gente deixa de acreditar, e tá tudo bem se a gente não acredita mais em algumas coisas. Eu sou muito assim, gente. Eu busco base científica, eu busco base dentro de mim, eu busco Deus falando, eu peço para que Deus coloque o Espírito Santo de Deus dentro de mim, para que eu consiga entender, para que ele consiga falar comigo. Eu não me importo, eu me importo, claro, em buscar respostas, mas eu gosto de no outro, sabe? Mas eu gosto de também formatar as minhas próprias respostas. Eu gosto de ter o entendimento, de pegar tudo aquilo que eu, sabe, como se eu já ouvi todo mundo e agora eu preciso ouvir a mim mesma, as minhas respostas. E não são minhas respostas, é vindas de Deus. Isso eu acredito, gente, muito, sabe? Queira acreditar nas suas respostas. Não queira só a resposta de um vídeo, de um profeta, de um pastor, de um padre, da sua mãe de santo. Não. Cria suas próprias respostas. Nós precisamos a gente precisa começar a ter responsabilidade pela nossa vida, gente. Porque se a gente busca a resposta lá fora, e lá fora, aquilo que nos falaram lá fora, que a gente fez ali, ao pé da letra não deu certo, você vai ter alguém para culpar. Você vai ter alguém para apontar o dedo e falar assim, ai, fulano falou para eu fazer isso, minha mãe, e isso, e não deu certo. Então a gente precisa nos responsabilizar pelos nossos atos, porque todo ato tem uma consequência. E aquilo que te falaram com muita responsabilidade, com muito amor, não surtiu efeito na tua vida, porque não era para você fazer daquela forma. Era para você olhar, enxergar, ouvir aquela resposta, mas você pedir. Depois que você viesse a resposta do homem, do outro ser humano igual a você pedisse em sonho, em palavra, que Deus conversasse com você. Mas muitas vezes a gente não quer ter essa responsabilidade, a gente tem preguiça. Essa é a verdade, a gente tem preguiça de sentar e tirar um tempinho ali com Deus, para o Espírito de Deus falar com a gente. A gente não tem tempo para isso, e a gente não arruma tempo. E aí acontece que, quando a gente vai buscar a palavra de Deus, o que ele vai nos falar, e a gente age, eu acredito que desde quando eu comecei a pedir a palavra de Deus na minha vida, gente, nada deu errado. Ai, mas deu certo logo de imediato, foi rápido? Não. A palavra de Deus não fala de agilidade, fala de entendimento. E o entendimento eu preciso entender para me começar a praticar. A prática me leva àquilo que ele vai trazer para mim. Então, essa nossa mudança de comportamento, essa vontade, que é radical. Eu não sei com você, mas comigo, gente, é radical. Eu tenho vontade, eu ficaria assim 24 horas falando sobre o mesmo assunto, sobre Cristo, sobre conhecer quem Ele é, cada detalhe, cada passo, e o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar. E o que eu posso agregar para a vida do outro. É sempre assim, eu acordo pensando nisso. E aí, quando a gente vai buscar, e quando a gente está muito assim, o que acontece? A gente vai lidar, eu vou ler aqui para você, que eu coloquei aqui. Quando a gente está assim, você vai lidar, você vai estar de cara a cara ali, você vai ter que lidar com o seu mau comportamento.
vai ser... Aí você fala, mas Geisa, se eu não estou mudando, como que eu vou lidar com um mau comportamento? O mau comportamento é o sentimento que você vai começar a nutrir, porque você vai começar a agir. E como você vai agir, as coisas nem sempre vão sair do jeito, porque a gente é muito imediatista, né? Então as coisas não vão sair de um jeito que a gente quer. Talvez você tentou solucionar uma questão, um problema que você tinha antigo, ou um problema, e você não conseguiu. E aí começa a vir vozes, nosso ego, aquelas raízes, ela vem dentro da gente, mas parece que agora que eu tô buscando a Deus, parece que eu tô querendo fazer tudo certo, eu tô querendo o bem de todo mundo, eu tô tentando, sabe, fazer tudo que é o melhor a ser feito, tudo é que o melhor não, o que é ser certo fazer. Parece que as coisas estão dando errado, você é incompreendida, você não é benquista, você não vai ser bem-vinda. E aí começa a contradizer aquele sentimento de mudança, de querer fazer o bem, juntamente com aquele sentimento de desaprovação. E aí você vai lutar, ao mesmo tempo que você tá bem, que você tá ali forte para querer lutar, para querer ser imagem e semelhança de Deus, para querer estar bem mais próxima daquilo que Ele mandou, ordenou todos nós fazermos aqui na Terra. Aí a gente é sucumbido pelas emoções que a gente começa a sentir quando a gente não é compreendido, quando a gente não ouve um sim. Aí a sinaleira, ela vai, ela fecha. E aí começa a vir um turbilhão de sentimento. E é neste momento que a gente começa a ficar confuso. É no momento que a gente não encontra saída que a gente começa a se corromper. E aí, tá lá eu estou lendo Lucas, e tá escrito que nem, por exemplo, tá em Lucas, capítulo 6, versículo 25, tá assim: porque a fruta ruim vem de uma má raiz. E o que quer dizer uma fruta ruim vem de uma má raiz? Gente, a nossa fruta ruim, aquilo que a gente está produzindo, quando a gente está nesse nosso processo, a gente está num processo de cura e de libertação. A gente está nos libertando e a gente está nos curando. E essa fruta, muitas vezes, não dá para comer. Você tem que olhar que nasceu um fruto, mas ele está corrompido. Porque aquele sentimento que a gente está nutrindo dentro da gente, ele é bom, mas muitas vezes ele está corrompido. Porque as nossas raízes, as nossas dores, tudo aquilo está raizado lá nas nossas raízes. Imagine que nós somos a natureza, nós somos parte, nós somos a natureza, nós somos de uma natureza. A raça humana, mas nós fazemos parte da natureza. E aí, quando a gente se sente mal por nós mesmos, a gente vai produzir frutos ruins de algum tipo. Quando uma pessoa fala um não para você, é porque ela está corrompida. E não é porque ela falou um não que é errado. E eu não estou colocando que o outro deve dizer sempre um sim pra gente. Mas que tem situações que é óbvio, a pessoa ela está você está tentando alertar, você está querendo falar para ela sair daquela dor para que ela perdoe. Porque tem situações, não existe o certo e o errado, né? Mas sobre essa situação de o perdão, liberar perdão, quando a pessoa ela está muito na negação, ela está muito com aquele sentimento de que eu não quero, eu vou ficar presa, eu sei que me fizeram, você me fez isso, você me fez aquilo, você entra naquele looping de dor, você não perdoa. E o perdão, ele não é uma condição, ele é um dever. E quando você vai alertar o outro, a outra fruta que está corrompida, ela não aceita, você acaba nutrindo o sentimento de fraqueza, você acaba sentindo um sentimento, você acaba vibrando em um sentimento de culpa, de fraqueza, que você não conseguiu ajudar, que essa pessoa não conseguiu te ouvir, ela não conseguiu te entender, mas porque ela está totalmente corrompida, a raiz dela está corrompida, porque nós somos semente. A semente, gente, não está corrompida. Mas como que você vai tratar essa semente quando ela vai para a terra? Como que você vai regar?
Muitas vezes até sai uma árvore frondosa, a raiz dela ainda está muito boa. Só que olha como somos nós. Como crianças, a gente é muito legalzinho, muito bonzinho. Mas ali já está tendo, ao nosso redor, no nosso ambiente, no ambiente que a gente mora, no ambiente que a gente conviveu, a gente acaba sendo. Vem uma chuva de comportamentos e sentimentos dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, das pessoas que a gente conversa, e ali, as pessoas que a gente convive, e ali vão se amplificando, vão trazendo muitas experiências que vão, o certo e errado de seu, nosso, ele já, aquele autossenso crítico, ele já vai ganhando vida. E você começa a criar raízes do que é certo e que é errado. Só que daí cria uma frustração, porque você não conseguiu ajudar. Mas você está estudante da palavra, mas você mudou, você quer ajudar, você quer salvar a vida, você está com aquele sentimento de salva-vida. Quem já teve aquele sentimento de salva-vida? Eu tenho esse sentimento de salva-vida porque é minha missão. Mas a gente não salva ninguém. Cristo salva. E, gente, eu fico imaginando assim, é que nem um médico. A missão dele é ser médico. Ele estudou, ele entendeu que a missão dele é médico, ele ama fazer o que ele faz e ele perdeu um paciente. Já pensou todas as vezes que ele perdeu um paciente, ele se sentir incapaz? Ele sentir que ele não vale nada? Que ele é culpado? Que ele não... Não! Ele deve sentir sim, gente. Mas pensa aqui comigo, ele vai embora com um sentimento de assim, missão cumprida. Eu fiz tudo que a medicina me ensinou. Tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Estava tudo aqui, ó. Mas eu não consegui. Porque eu não salvo, quem salva é Deus. Eu uso a minha inteligência, eu uso tudo o que eu sei, tudo que eu aprendi, com todos os recursos que tem aqui nesse hospital, mas agora é com Deus. Assim é a nossa vida. Você não pode só ficar parada querendo salvar o mundo, só meditando e pensando no que é bom para o outro. Mas você tem que agir. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Mas às vezes você vai perder pessoas. As pessoas não vão te compreender, você vai ser incompreendida. Elas não vão querer perdoar você, elas não vão querer perdoar os outros. Por mais que você mostre, você desenhe, fala, fulano, fulana, para. Se autorresponsabilize. A culpa não é do outro. E a culpa não é sua, mas a responsabilidade é sua. Da sua vida é sua. O outro foi culpado por te ferir, mas você é responsável em fazer. O outro é responsável, ou melhor, você é responsável do que você vai fazer com o que o outro fez com você, o que o outro fez você sentir. E aí é que a gente precisa entender que às vezes o nosso fruto também, isso mostra o outro. Quando a gente vem com esse sentimento de incapacidade, de culpa, de rejeição, que eu não consegui salvar a vida do outro, a gente tem que lembrar, a gente não salva ninguém, quem salva é Cristo, quem salva é Jesus. A gente é só o caminho, a gente mostra o caminho, a gente dá todo o nosso amor, tudo, a gente dá de tudo. Tudo que a gente aprendeu na palavra, tudo que a gente aprendeu com a vida, que é dessa forma. Mas se a pessoa não acordar, gente, se a pessoa não quiser se curar, ela não vai sair daquele looping. Você não precisa ficar olhando para o machucado, mas se você bater no machucado, ele vai doer e você vai gritar. Aí eu coloquei aqui, né? Vão vir vários sentimentos, como eu falei, de raiva, de insegurança, de medo, de indecisão, de rejeição. E isso aparecerá em nosso comportamento se não lidarmos com a nossa raiz do nosso problema. E sabe por que você sente isso? Eu sinto? Porque a gente está se sentindo muito ali pura com Jesus, porque a nossa raiz também está precisando de cura. A nossa raiz ela está mostrando pra gente onde ainda dói. Qual é o momento lá atrás, na nossa infância, que a gente se sentiu rejeitada, a gente se sentiu culpada? Qual é o momento lá atrás do seu passado que fez você sentir isso? Porque quando a gente entende que só Deus cura, só Deus salva, missão cumprida. Você vai sentir, lembra do médico? Você vai sentir, mas você vai falar,
Deixa, libera o amigo, libera o amor ir embora, porque você fala, eu fiz o que eu podia. Agora é com Deus, agora é com Cristo. Ele vai fazer a parte dele, eu fiz a minha. Ufa, que bom. Mas não se sentir que nós vamos salvar a vida de ninguém. Quem salva é Cristo. Nós somos condutores de energia. A gente recebe aquela luz, aquela energia, a gente passa para o outro. Mas pode ser que você coloque e queime, porque o outro não está pronto. E está tudo bem. Você não tem que se questionar por isso. Ore por essa pessoa. Mas não queira enfiar a goela abaixo, porque a gente tem essa mania, né, de achar que o outro precisa sentir, porque é tão bom sentir isso que a gente quer que o outro sinta o mesmo que a gente está sentindo. E não importa, gente, o quão boas as coisas pareçam por fora, se o nosso coração não estiver certo. Se a gente não tiver certo daquilo que a gente está fazendo, se a gente entender que a gente está fazendo certo, mas que quem vai dar a sentença final é Deus, se a gente não tiver amparada nisso, lembra o médico, se ele não tiver certo daquilo que ele está fazendo, e ele fazer de tudo, mas quem vai salvar vai ser Jesus, ele não opera ninguém, porque ele vai estar com medo. E se? Não tem e se. E se meu amigo não aceitar? E se aquela pessoa não aceitar desculpa? E se ele não... Gente, lava as mãos com toda a humildade, mas assim, não dá para fazer. Sabe aquela velha frase, não carrega um defunto que não quer ser curado? Não carrega um doente que não quer ser curado? Não carrega um defunto que não quer ser ressuscitado? Talvez a pessoa não quer, não é o momento, mas é o seu momento. Mas independente de como ela vai reagir, você vai continuar agindo com ela e com outras pessoas. Com ela você já fez sua parte. Aí se um dia a pessoa quiser te procurar para pedir uma ajuda ou um conselho, você vai ajudar, mas sua parte você já fez. Não vai se frustrar, não vai se corromper com a dor do outro. A gente tem que enxergar a dor do outro, mas você dá a mão. E se a pessoa não enxerga aquilo, o que você vai fazer? Sabe uma frase que me impactou muito? A gente precisa entender se a gente, quando está de frente com Cristo, quando a gente vai fazer as nossas orações, os nossos agradecimentos, a gente está olhando para as mãos de Deus ou a gente está nos pés de Deus? A gente agradece primeiro para depois pedir? Ou a gente está sempre só o que Ele pode nos oferecer? Mas e ajoelhar? E pedir? Quando eu falei ajoelhar, gente, faça da forma que você gosta de fazer, que você está acostumado a fazer. Não necessariamente ajoelhar, mas se for, ajoelha. Mas às vezes é no banho, às vezes é meditando, às vezes é sentada, você pedindo ali, agradecendo para Deus pelo seu dia, consagrando o seu dia para Ele, consagrando a tua família, o teu trabalho, o teu dinheiro, os teus clientes, os seus consultantes, os seus consulentes, os seus pacientes, os seus filhos de axé. Não importa. Deus está em todos os lugares. Mas não adianta você ter uma Bíblia debaixo do braço ou ter uma religião e você não fazer aquilo que você prega. Aí, gente, eu escrevi, tá aqui, né? Receba o amor incondicional de Deus, aprende a amar e valorizar a si mesmo. Será que essas dores, quando você se sente culpada, frustrada por não ter conseguido algo, não é razão de que você não se ama? Essa dor não está te mostrando que você está se rejeitando? Você está rejeitando o amor que você deu para o outro? Olha só o que você fez, você deu amor para o outro. Você se doou pelo outro. Você fez tudo o que você sabia pelo outro. Você está falando para ele algo que se fosse com você. Só que ele não conseguiu receber. Mas e você? Olha o ato que você acabou de fazer. Olha o ato que Deus permitiu, que essa intimidade com Deus, essa aproximação de Deus fez com que você mudasse. Você fosse uma pessoa diferente. Talvez há 5 anos atrás, há anos atrás, há meses, há dias atrás, você não agiria assim. Você agiria, não, fulano tá com problema? Nem quero saber. A gente é assim e tá tudo bem.
Só que hoje eu sou diferente. Então, gente, viver de acordo com a palavra é você começar a ser condizente àquilo que você está falando, àquilo que você está pregando, sabe? Então, vamos começar a olhar para aquilo que a gente faz com mais amor, para que a gente não sofra. Porque o nosso caminho, eu acredito que é assim, quando a gente pega a nossa cruz, o que significa, o que simbolizava a cruz de Deus? Para Deus, quando ele carregou. A cruz era os nossos pecados. E o que é a tua cruz? Também os seus pecados. Mas aí você vai falar, não, mas eu não tenho pecado. Tem. A tua dor, os seus não perdão, as suas angústias, tudo que te fizeram, é isso que você está carregando. Todas as ações que você fez, todos os sentimentos estão lá atrás. Só que você está indo de encontro à tua evolução, à tua redenção, à tua misericórdia. Só que toda ação tem uma consequência, não é olhar para Deus e falar, ai Deus, eu estou super arrependida, agora Deus fala, plim, filha, tem uma vida só de alegria. Não. Já que você reconheceu, agora você vai arcar com as suas consequências, com maturidade, com amor e entendendo que você precisa aprender com os seus erros. Pega a tua cruz e agora siga-me. E aí você começa a proclamar, começa a falar quem é Deus, o que você sente. E só assim você começará a produzir melhores frutos em tua vida. Então receba o amor de Deus e produzirá bons frutos. Aí tem um processo. E aí quando você estiver curada, realmente, não que vai sumir, não vai ter mais pessoas que vão falar não para você, não vai ter pessoas que você vai tentar pregar a palavra para ela ali, ela não vai querer. Não, vai ter. Mas o seu rebanho vai estar mais forte. Você estará mais forte. Você terá mais pessoas, você terá mais autoridade para falar. Deus te dará como? Deus te dará unção, Ele já está te dando. Mas você estará mais cheia. Porque você já esvaziou. Você já tirou todo aquele lixo, toda aquela sujeira que estava dentro de você. E ao esvaziar, o que Deus faz? Ele coloca as pessoas certas no seu caminho para você curar, para você ajudar, para você levantar mulheres, para você levantar homens, se no seu caso for homens. Mas, gente, eu aprendi com essa lição que eu não posso desistir. Você não pode desistir. Você não tem nem como desistir. Finalizando a nossa conversa, que foi longa, mas que foi deliciosa, eu espero que você sinta todo o amor, toda a gratidão que eu estou sentindo aqui nesse momento. Entenda que quando eu me dispus, eu senti dentro do meu coração que eu precisava, a minha dor me levou para a cruz, a minha dor me levou para perto de Jesus, seria o momento que eu iria colocar minha cruz nas minhas costas. E esse momento é de aprendizagem. E eu vou entender que eu não vou sofrer mais quando eu for falar com alguém, eu tentar salvar alguém e essa pessoa não quiser ser salva. E eu vou sentir dever cumprido, mas eu não vou ficar triste, deprimida, frustrada, culpada, ressentida, magoada, porque eu vou estar cheia do Espírito Santo para poder falar e pregar a minha palavra para outra pessoa que queira ouvir. Só que lembre-se, a sementinha foi plantada. Não é caso perdido. Aquela pessoa que a gente tentou ajudar, que a gente não conseguiu, a sementinha já foi plantada. Agora, Deus vai atuar na vida dessa pessoa. E se ela permitir que Deus regue a vida dela, e se ela comece a regar a própria semente com pensamentos bons, com paciência, com humildade, com perdão, ela vai ver a vida dela transformada. E aí, porque você plantou aquela sementinha, ela também vai sentir a mesma necessidade que você sente.
E quando eu falo, gente, talvez não é de pregar, não é ser uma pregadora, mas a gente é pregador em todas as... Todo mundo é pregador. A gente vai ser pregador em qualquer área da nossa vida que a gente quiser. Você pode ser pregador no seu serviço. Você é a mulher pregadora do teu lar. Homem, você é o pregador do teu lar. Da tua amizade, você é a pregadora para tua amiga. Você é a pregadora para uma pessoa desconhecida que você viu na rua e ela estava chorando e você não passou batido. Você foi lá dar uma palavra para ela. Você é uma pregadora quando você está na fila do supermercado e que alguém esqueceu o cartão de crédito e você não começou a murmurar. Ai, vou ter que esperar. Não, você entende, você silencia. Qualquer um poderia ter esquecido. Ou porque a caixa está muito lenta. Nossa, você está com pressa. Como que você age quando Deus não está olhando? Então você pode pregar o tempo inteiro. Todos somos pregadores. Todos somos missionários de Deus para entregar a palavra de Deus de alguma forma. E é como eu falei, não tem nada a ver com religião. Tem tudo a ver com Cristo, com Jesus, com meu pai, com seu pai. Somos filhos. É nosso pai. Então, não importa a fé que você professe. Ele é primordial, gente. Ele é unânime. Na minha vida e na tua vida. Você pode ter a maior expertise. Você pode ter estudado aonde você... Não importa. O que você faz com o seu estudo? Se você não fizer nada com esse estudo, você não vai ser nada. E você pode começar a querer fazer tudo e se sentir tudo e não precisar dele, você não vai ser nada. Ele é a fonte, gente. Ele é o começo, ele é o princípio, o meio e o fim. O começo, o meio e o fim. Se você tentar inverter essas ordens, colocar outras coisas, não vai dar certo. Gente, eu amei conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante. Espero que vocês tenham sentido todo o amor, tudo aquilo. Nossa, parece que o vídeo tá longo, mas eu vou postar desse jeito, gente. Porque eu sei que quando a gente vai falar de Deus, vai falar de coisas que vai conectar pessoas, o ataque espiritual ele é gigantesco. Mas isso não vai me fazer não postar e não vai fazer você não assistir até o final, porque a lente ficou escura. Deus fala com a gente pode falar com Deus de olhos abertos, olhos fechados, e para ouvir a palavra de Deus, a gente pode ouvir de olhos abertos, de olho fechado, não importa. Queira estar na presença dele, queira ser íntima dele, queira ouvir ele, queira ter o centro da tua vida, que ele seja o centro da tua vida. Então, não fica triste, põe a ansiedade, põe o medo, põe a frustração, põe a culpa nos pés dele. Fala, Deus, me perdoe, porque eu estou sentindo isso. Me ajude. Não estou conseguindo me livrar desse sentimento. Eu sei quais são os sentimentos opostos a esse, que é alegria, amor, mas eu não estou conseguindo. Antes de você ir lá pedir, vai lá, agradece. E ele transformará a tua vida assim como ele está transformando a minha. É isso, minha amiga, é isso, meu amigo, que eu gostaria de dividir com você. Então, sinta-se respondido. Porque se você estava agoniado, angustiado, essa foi o que o Espírito de Deus trouxe aqui para mim e o que está levando aí para você. Então, eu peço que Deus possa te dar sabedoria, que possa ter misericórdia, que Ele é misericordioso e Ele tem a misericórdia da tua vida, das suas questões, das suas agonias, das suas angústias, porque o Pai que está no presente é um Pai que também esteve e está no passado e no futuro. Só Ele pode mudar, só Ele pode fazer algo pela nossa vida, mais ninguém. E é isso que eu desejo para você, que você tenha uma vida leve, uma vida mais tranquila. Haverá aflições, mas com o nosso Pai é muito mais fácil de passar por qualquer aflição. Não pare, não desista, porque Deus está contigo. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.